que vou pontuar com vocês é com total responsabilidade debaixo do sangue de Jesus e para a orientação da igreja. Eu disse essa semana para alguém o seguinte: eu não vou prestar contas diante de Deus pela vida de ninguém, pela prática de ninguém, pela obediência de ninguém, mas eu vou prestar contas diante de Deus pelo que eu ensino para a igreja. Então isso é muito sério do ponto de vista do tribunal de Cristo, tá? Primeiro nós vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Romanos 6, 17 e 18. Paulo diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, servos de quem? Servos de quem? Onde você lê servo, entenda escravo, tá? O tradutor da língua portuguesa foi comedido no uso da expressão, mas servo é escravo. Graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos ou libertados do pecado, fostes feitos escravos, servos de quem? Da justiça. Paulo fala disso em Romanos 6,14, quando ele diz: o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo: o pecado não me domina, não mais. Então a lei da liberdade é entender que eu não estou debaixo da lei, portanto estou livre do poder da lei. Mas presta atenção, essa liberdade que Jesus me deu do poder da lei mosaica, Ele também me tornou livre do poder do pecado. Então tem gente que, porque está de fora, livre do jugo da lei, quer viver no pecado, porque afinal de contas eu estou na dispensação da graça. Só que graça não é a permissão para pecar. Graça é a capacitação para vencer tudo que é pecado. A segunda lei, em Romanos 14, que deve maestrar a vida cristã, é a lei do amor. O que é a lei do amor? A lei do amor diz que, embora eu seja livre para fazer, se isto se tornar pedra de tropeço para o meu irmão, eu devo evitar fazê-lo por amor ao meu irmão. Agora vamos para a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12 ao versículo 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora Paulo usa um jargão. Paulo agora vai usar um jargão que era o jargão, o slogan de um grupo partidarista que havia em Corinto. Esse grupo era conhecido como os libertinos. E os libertinos diziam: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Isso aqui Paulo está usando, parafraseando um jargão comum daqueles dias em Corinto. Aí agora vem a colocação de Paulo: Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Na linguagem dos libertinos, essa expressão, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, é a mesma expressão moderna que a teologia liberal está usando para dizer é proibido proibir.
A teologia liberal usa dessa colocação, é proibido proibir, que é a mesma expressão que os libertinos usavam, dizendo o corpo é para o prazer e o prazer é para o corpo. Significa dizer, dentro dessa filosofia, que o que importa é o prazer. Aí Paulo diz, debaixo do poder do evangelho, o corpo não é para o prazer, não é para a prostituição, o corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Agora preste atenção. Quem acha que aquilo que eu faço com o meu corpo não importa para Deus, está extremamente enganado. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, primeira carta, ele diz assim: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está orientando que o meu corpo também precisa ser santo para o Senhor. O que Paulo está dizendo é: liberdade sem regras não é liberdade, é libertinagem. Existem parâmetros para a liberdade que nós exercemos, porque embora libertos do pecado, nós somos feitos servos da justiça. Dentro dessa perspectiva, Paulo está dizendo que nós, servos de Deus, não vivemos aqui na terra por conveniências, e sim por princípios. Existem 3 códigos de conduta para um cristão que devem ser observados. O primeiro é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não tem negócio. A Bíblia diz que é pecado e acabou. Amém? Segundo, aquilo que nós chamamos de tradição cristã, ou dentro da filosofia da religião, é chamado de cultura cristã. O que é cultura? Cultura é o conjunto de conhecimentos, leis, pensamentos, arte, moral, habilidades e tudo que se diz respeito a um povo para a vida em comunidade. Isto forma a cultura de um povo. Então, há coisas que a Bíblia não reza de maneira direta, mas a cultura cristã não absorve e nem absolve. E quando a cultura cristã não absorve nem absolve, praticar é ir na contramão da... Vamos lá. Quando Deus introduziu Israel na terra de Canaã, Ele disse a Israel: vocês não vão pegar nada deles para colocar como prática de vocês. A cultura deles não serve para vocês. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, o Senhor estabelece uma regra para Israel. E na regra de Deuteronômio capítulo de número 14, versículo 1, o Senhor diz para Israel da seguinte maneira: filhos sois do Senhor vosso Deus, não perfurareis a vossa carne. A expressão hebraica é isso aqui: não perfurareis a vossa carne, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Versículo 2: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. O que é furar a carne por causa dos mortos? Os heteus, os cananeus, os jebuseus, os amorreus e os povos daquela região que Israel estava chegando para tomar posse da terra, tinham algumas práticas da cultura do luto exacerbado e da invocação de mortos.
E algumas dessas práticas era, por exemplo, furar o corpo com ganchos de metais, se mutilarem, vazarem os olhos para expressar o desespero pela morte do seu ente querido. E o Senhor está dizendo: vocês não vão praticar isso. Outra prática era raspar a cabeça só na região central da cabeça e deixar o cabelo nas laterais. Quando o Senhor diz que eles não deviam cortar o cabelo arredondado, está em Levítico. Na verdade, em honra aos mortos, eles raspavam a cabeça só em cima, na coroa, e deixavam ao redor com cabelo, em honra aos mortos. E o Senhor está proibindo porque aquilo tinha conotação de feitiçaria e de invocação de mortos e de adoração a demônios. Aí o Senhor diz assim: nem poreis calvo entre os vossos olhos, porque sois filhos de Deus, povo santo de Deus. Então, dentro desse princípio cultural, havia, vamos lá, Levítico capítulo 19, versículo de número 28, o Senhor continua dando uma orientação e ele diz assim: pelos mortos não perfurareis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Agora eu vou entrar onde um bocado de gente está pedindo a Deus que eu não entre. A prática da tatuagem existe há milênios. Alguém no Face essa semana chamou de modernismo. Isso não é moderno. A prática existe há milênios e sempre foi exercida de forma ritualística pelos egípcios, pelos assírios, pelos gregos, pelos romanos, pelos hindus, pelos astecas, pelos celtas e outros povos. E estes povos todos sempre usaram a tatuagem relacionada com ocultismo, adoração de demônios, adoração a Baal e misticismo ocultista. Em algumas culturas, inclusive, o tatuador tinha que ser sacerdote ou chamado xamã, porque cada ponto que ele fazia no corpo do indivíduo a ser tatuado, ele invocava um espírito para tomar posse daquele corpo e entrar. Eu posso projetar um vídeo daquele, Vanessa? Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos que eu recebi hoje. Esses vídeos têm direitos autorais e, portanto, me foi, proibido de divulgar em redes, mas aqui eu posso divulgar. Você vai ver possessão maligna coletiva numa festa de tatuagem na Tailândia.เป็นปีที่39ของการราคาตายของพ่อเปิด39ปีที่3นะแต่ไม่ได้มาแล้วอันนี้ที่ผมไม่รู้มันเป็นมายังไงผมก็ไม่ทราบจะเป็นภายในเรื่องถามอาจารย์พิพากษาแต่ว่ากระเป๋า
ไปตลอดปัจจัยนะครับทุกของต้องฝากตัวข้าพเจ้าและครอบครัวตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดนะครับพ่อแก่ติดตามพ่อแก่นะครับพ่อแก่ติดตามพ่อแก่นะครับ Deixa eu dizer só mais uma coisinha. Busca o slide escarificação. Eu misturei tudo, né? Veja só. Faz parte do pacote da tatuagem a escarificação. O que é escarificação? É o método de tatuar no corpo, tirando a pele para deixar na carne viva a figura que a pessoa quer que seja tatuada. Depois se aplica uma substância para criar uma crosta, e quando o cascão da ferida sai, isso aqui é pele humana. É um modelo de tatuagem que era o mais praticado nos tempos antigos, na tatuagem ritualística. É a chamada escarificação. Para quê? Para que os espíritos entrem no corpo por meio das feridas que estão sendo feitas no corpo. O que disse agora é que em todas as épocas a prática da tatuagem, eu vou mostrar para vocês alguma coisa que vem no bojo, sempre esteve relacionada com a invocação de espíritos de mortos, de ocultismo, de demonismo e de invocação de demônios. Precisa eu responder se um crente deve praticar? Precisa eu responder? Vamos mais um pouquinho. O fato de agora despontar como moda, porque agora despontou como moda, divulgada pelos esportistas, pelos jogadores de futebol, pelos artistas famosos, não anula a origem da prática. Portanto, eu como cristão e pastor vosso, considero uma prática perigosa para alguém que é o templo do Espírito Santo e que não quer receber demônios no seu corpo, e sim a presença do Espírito Santo. Agora observe, o texto bíblico de Levítico está falando do uso da prática para a invocação de mortos, em honra aos mortos. Ou seja, a Bíblia está condenando direta, enfaticamente a prática de forma ocultista, diabólica, invocação de mortos, invocação de demônios. E eu entendo, vou repetir, que um cristão não deveria caminhar nem perto de uma linha tão perigosa. Eu tenho informações e vídeos que, como eu disse, eu não poderia mostrar aqui para vocês, que o sangue que fica na ponta do... Como é o nome do trocinho que fura lá, que faz o desenho? Da agulha. O sangue sendo sacrificado e oferecido aos demônios, oferecendo aquela vida para que os demônios tomem posse a partir dali. Aí eu e você cantamos assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.
Diga comigo, a minha vida é do Mestre. Levante assim a mão. Diga comigo, Satanás, você não tem parte na minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu já preciso parar, né? Coloca para mim, tem um slide aí que eu não sei se você vai encontrar, tatuagem no mundo civilizado. Que as pessoas dizem assim, não, pastor, mas isso aí é coisa da idade das trevas, isso é coisa antiga. E aí, o maior tatuador da Austrália, que se converteu ao Senhor Jesus, vem e diz que quando o indivíduo faz uma tatuagem no mundo civilizado é o nome do slide, a tatuagem funciona como um talismã para atrair espíritos de proteção para ele. Ou seja, eu e você somos protegidos pelo Senhor. Nós não precisamos de talismãs, de galhos de arruda, de cinto de São Jorge, pé de coelho, folha de arruda, espada de São Jorge, não sei o que lá de São Francisco. O quem te guarda é o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Ele guardará a tua alma, desde agora e para sempre. Pode falar? Tem irmã com piercing no umbigo? Pode falar? Tem irmã com piercing na vagina? Tem gente com piercing no testículo? Pode falar? Eu vou lhe mostrar o que significa isso dentro da cultura do piercing. Olha para isso, isso é uma mulher, um hindu. Agora, a informação que eles dão é que cada piercing colocado libera um espírito para se apossar do corpo daquela pessoa. Por exemplo, piercing no nariz, que ela provavelmente não vai encontrar ali, significa rebeldia, disposição de enfrentar todo mundo e quebrar normas e regras. Piercing nos lábios, disposição de contra-argumentar contra qualquer norma, regra, lei e princípio. Não me submeto às leis convencionais. Piercing na língua, espírito de luxúria e sedução. Piercing na genitália, espírito de prostituição. O pastor me disse essa semana de Londres, ele disse, a mulher lá no nosso congresso caiu possessa de demônios e nós não tínhamos como expulsar. Quando o demônio abriu a boca, ele disse, ela tem um piercing na genitália, e o demônio usou um termo vulgar, baixo. E as irmãs retiraram a moça do local, retiraram o piercing da genitália, e a moça ficou liberta na hora, para a glória do nome de Jesus. Provoca o vizinho e diz para ele assim, não cabe a você isso. Parece ridículo. Parece não ter nada a ver, um brinquinho no nariz, pastor, o que tem? Queridos, Paulo diz aos Coríntios no capítulo 10, que o ídolo em si nada é. Mas por trás dos ídolos existem entidades malignas, que estão agindo e escravizando pessoas. Então esse conceito de modernismo, que não é moderno nada, isso é antiquíssimo, e que libera demônios para estarem agindo na vida das pessoas, aí a gente não entende. Por que Jesus não faz mais milagres na igreja? Por que Jesus não salva mais como antes? Por que as pessoas aceitam a Jesus e não se firmam no Evangelho? Por que a frieza espiritual? Por que será que tem dia que o pastor prega que soa até o coração, fica suado até o pulmão, e a unção não desce?
Porque nós estamos com um bocado de crente abrindo pontos de possessão demoníaca e vem para a igreja dizer que está adorando a Deus. Eu estou acostumado a subir em palcos para pregar em eventos culturais de dia do evangélico, e as nossas bandas evangélicas cheias de piercing no rosto, cheia de piercing nos lábios, e dizendo que estão adorando a Deus. Olha para cá, eu não estou sendo radical, eu não conseguiria ser mais radical do que a Bíblia, eu não alcanço o tamanho radicalismo da Bíblia, mas eu preciso lhe dizer que Deus não pode ser adorado em altar de demônios. Eu disse no início, vão discordar de mim, eu sei. Essa mensagem vai para a internet, vão me criticar lá, vão fazer comentários bombásticos lá, eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu disse a Deus hoje à tarde, eu vou pregar primeiramente para a igreja onde eu sou pastor, porque eu vou dar conta deles para o Senhor. A minha orientação para você é: não caminhe em linha paralela com o satanismo. O diabo está vivo, solto e ativo no planeta Terra. O que Deus me disse esses dias foi: se prepare, entre em oração, entre em jejum, porque eu vou fazer endemoniados entrarem pela porta da igreja no meio do culto, e a minha igreja precisará estar pronta para repreender o mal e resgatar vidas para mim. Se você, minha irmã, meu irmão, tem piercing em algum desses lugares que eu mencionei, arranca essa porcaria hoje à noite. Faz um pacto com Deus, quebra esse pacto com o maligno na sua vida, dá lugar ao Senhor para agir na tua alma. Pastor, eu aceitei a Jesus e já vim tatuado. Ok, quem está em Cristo, nova criatura é, a maldição está quebrada. Você não conhecia a informação, você não sabia o poder da informação, mas agora o poder do Evangelho te liberta, te livra de todo pacto, de todo ponto de contato, e estabelece o Espírito Santo na sua vida, para a glória de Deus.